Alexandre o Grande, Júlio César, Genghis Khan, Napoleão Bonaparte. O fim dos 4 grandes conquistadores. Imagine um homem que chorou, pois a aquisição de 2 milhões de milhas quadradas não o satisfazia. O caçador incansável de glórias, Alexandre o Grande, tinha um único propósito: conquistar o mundo. Sem temer a derrota, agiu como se fosse imortal, e sua confiança era justificada por uma década de vitórias. Enquanto seus soldados ansiavam por voltar para casa para desfrutar das riquezas, ele estava obcecado apenas pela busca contínua da conquista, relegando o governo a um segundo plano. No entanto, sua jornada encontrou um obstáculo na Índia, quando enfrentou o desafiador Purus e perdeu muitos homens. Pela primeira vez, seus homens imploraram para ele encerrar a campanha e voltar para casa. Relutantemente, ele atendeu, sinalizando o início de seu declínio. Infame por seu consumo de álcool, Alexandre adoeceu gravemente após uma bebedeira e seus generais se reuniram, ansiosos para determinar quem herdaria seu vasto império. Ele declarou que o mais forte deveria governar, desencadeando uma guerra entre seus generais que se estendeu por quase 50 anos e levou à desintegração do Império Macedônico. No entanto, para Alexandre, a verdadeira lealdade era consigo mesmo. Paralisado e declarado morto, seu corpo não se decompôs por 6 dias, levando historiadores gregos a acreditarem que ele era divino. No entanto, evidências modernas sugerem que ele pode ter sofrido de um distúrbio neurológico, possivelmente colocando-o em coma. É concebível que ele tenha ouvido os planos de seus homens antes de ser enterrado vivo. A seguir, temos o admirador de Alexandre, Gaius Júlio César. Enquanto Alexandre chorou porque não tinha mais mundos a conquistar, César é relatado como tendo derramado lágrimas enquanto lia as proezas de Alexandre. Ele e seus homens, quando ele tinha a minha idade, ele tinha conquistado Dário, mas até agora nada foi realizado por mim. Como seu ideal era Alexandre, ele acabou se tornando como ele, obcecado consigo mesmo e narcisista. Uma vez que ele ganhou poder significativo como general e estadista, eliminou o sistema republicano romano e se declarou ditador perpétuo. Ele não estava envergonhado disso. Como se relata, se você deve quebrar a lei, faça-o para tomar o poder. Em todos os outros casos, observe-a. Os senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia, o que acabaria completamente sua autoridade. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores assassinou César em uma reunião do Senado. Coletivamente, o grupo o esfaqueou 23 vezes para mostrar o quanto o amavam. A última coisa que César viu foi seu próprio filho adotivo e aliado de confiança, Marcus Brutus, presente entre os agressores. Isso nos leva à Era Medieval. Embora seja principalmente famosa pelas cruzadas, elas foram ofuscadas por Genghis Khan, que emergiu como a besta do Oriente. Ele conseguiu conquistar o dobro de território de Alexandre e estava determinado a trazer o mundo inteiro sob uma única espada. Mas, ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como Deus ou Messias. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente disso com estas palavras: a felicidade consiste em vencer os inimigos, em vê-los de joelhos à nossa frente, em tirar-lhes as suas propriedades, em saborear o seu desespero, em ultrajar as suas mulheres e filhas. Há várias versões de sua morte. Rashid Uddin escreve que ele caiu vítima da peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante italiano, escreve que ele foi acertado por uma flecha e sucumbiu aos ferimentos alguns dias depois. Outro relato diz que ele foi fatalmente castrado por uma princesa do Império Xiita Ocidental, a quem ele manteve à força como concubina. A razão pela qual sua morte não está bem documentada como a de outros conquistadores é porque deveria ser um segredo. Antes de morrer, Khan instruiu sua família e seguidores a manterem sua morte em segredo, já que ocorreu no pior momento possível. Os mongóis estavam na fase vital de sua conquista de 20 anos do Império Xiita Ocidental. Aquela conquista era mais importante para o moribundo Genghis Khan do que seu próprio grande funeral. Até mesmo seu corpo trouxe a morte.
Os seguidores de Khan massacraram todos na rota por onde seu cortejo fúnebre passou para mantê-lo em segredo. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador a viver tenha sido Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para a artilharia havia ocorrido e Napoleão era um gênio incontestável nessa arte da guerra. Embora tenha se tornado imperador em nome da defesa da França revolucionária, pode-se ver que suas ambições o levaram muito além disso. Sua personalidade era provavelmente ainda mais bizarra do que a dos outros grandes conquistadores. César se considerava o único Messias de seu povo. Alexandre achava que era um deus. Genghis era um tirano supremo. Enquanto Napoleão se considerava um artista da guerra. Ele é relatado como tendo dito: "Eu amo o poder, mas é como artista que o amo." Para ele, o campo de batalha era uma pintura e ele era um artista que a desenhava. Seu poder de concentração era enorme, assim como sua memória para detalhes e fatos. Uma vez, em uma campanha em 1805, um de seus subordinados não conseguia localizar sua divisão. Enquanto seus ajudantes procuravam mapas e documentos. O imperador informou o oficial sobre a localização atual de sua unidade, onde estaria nas próximas 3 noites, o status e o resumo da força da unidade, bem como o histórico militar do subordinado. Tudo isso de um exército com 7 corps, um total de 200.000 homens com todas as unidades na luta. Tudo estava na cabeça dele. Ele varreu vitórias em partes da Europa e na região do Mediterrâneo com suas forças se movendo tão rapidamente quanto o vento, apenas mais alto. No entanto, as apostas ficaram cada vez mais altas. O número de mortes aumentou e as batalhas se tornaram ainda mais ensanguentadas. Eventualmente, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte, já que os britânicos não queriam que ele morresse como mártir. Em vez disso, eles o mantiveram em prisão domiciliar com alguns de seus seguidores em uma cabana. Ele passou o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Quando realizava um jantar, esperava que os homens usassem trajes militares e que as mulheres aparecessem em trajes de gala. Ele queria sentir que ainda estava governando. Anos de isolamento e solidão cobraram seu preço e ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão em França, o exército, chefe do exército, Joséphine. Basicamente, ele expressou tudo o que era importante para ele, seu país, sua carreira militar e sua esposa, Joséphine. Este foi o fim dos 4 grandes conquistadores. Alguém entre eles morreu de repente por doença, outro foi morto e traído por seus próprios homens. Uma flecha levou a melhor sobre Genghis Khan, enquanto o artista morreu em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham deixado este mundo em circunstâncias diferentes, tinham uma coisa em comum: todos morreram desejando mais.